grava neste computador. Então vamos lá. A aula tá gravando, gente. Reserva de segurança. Eu coloquei até lá para vocês que viram, né, o mal do brasileiro. Por quê, gente? Por que que é o mal do brasileiro? Porque 80% dos brasileiros não fazem isso aqui. 80%. Então, de 10 pessoas, 8 pessoas não fazem a reserva de segurança ou reserva de emergência, tá? Eu vou colocar aqui, ó, de emergência. Para muitas pessoas, isso aqui é um nada a ver. Emergência. Para muitas pessoas, isso aqui talvez seja Oxe, nada a ver. Ah, vai ficar reserva de segurança mesmo. A gente precisa entender primeiro o conceito. Por que que a gente precisa fazer uma reserva de segurança? Para que serve? Quais são os melhores investimentos, tá? Eu vou falar no final quais são os melhores investimentos para vocês fazerem. Então, não se preocupe. Eu vou ensinar vocês quais são os melhores investimentos para vocês fazerem a reserva de segurança de vocês. Só que vocês precisam entender o conceito por trás disso, ok? Então, a primeira coisa, gente, é que. Deixa eu só compartilhar aqui o link para uma pessoa que está perdida. Pronto. A gente precisa entender o seguinte, gente. A gente tem uma vida de ciclos, ok? Então, a gente vai passar por ciclos sempre. Enquanto a gente tiver vida, nós vamos passar por estações, estações, estações. Como assim? Uma hora a gente vai estar num ciclo, eu estou falando de maneira geral, né? Vamos chamar aqui a geopolítica e os economistas, eu estou falando de maneira geral. Então, a gente vai passar pelo ciclo da bonança, muitas pessoas já estão vivendo esse ciclo, né? Recebe bem, etc. A gente vai passar pelo ciclo da crise, e quando eu falo ciclo da crise, eu não estou falando individualmente. Claro, a gente pode sim passar algumas questões individual, porém, eu estou falando de maneira geral, tá? Eu estou falando no macro. Então, a gente vai passar pelo ciclo da crise. Vocês lembram que a pandemia foi esse ciclo, de maneira geral. Então, muitas pessoas chegaram de um nível. Eu estou falando de pessoas que recebiam até bom salário. Então, elas chegaram num nível que a crise atingiu ela. Por quê? Porque ela não tinha uma reserva, possamos dizer assim. Se ela tinha, né? Grande parte dos brasileiros não tem. Então, se ela tinha uma reserva, ela gastou tudo porque ela não tinha a quantia suficiente. Eu vou explicar, não, não se avestem, não fiquem ansiosos, mas eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Então, assim, gente, a gente precisa entender que nós vamos passar por ciclos. A pandemia passou, tenha certeza absoluta que vai chegar uma próxima crise. Eu estou falando de maneira geral. Isso de maneira geral. E aquela que é individual, que são as crises que nós passamos. Então, vocês precisam entender que a vida ela é feita por ciclos. Ora, a gente vai passar por momentos bons, ora, a gente vai passar por momentos maus. Então, sempre vai ter esses ciclos, ok? A gente precisa entender primeiro esse conceito. É por isso que existe essa, essa ferramenta, posso dizer assim, da reserva de segurança. Por quê? Porque quando chegar no ciclo da crise, a gente não vai ter prejuízos. Então, a reserva de segurança nada mais é, gente, que não passar por prejuízos quando tiver um imprevisto. Então, pensa comigo, é ruim demais, né, a gente passar por imprevistos, às vezes queima um eletro, né, uma geladeira, um fogão, enfim. E aí, naquele momento, vocês sabem disso, que quando queima algo, quando a gente precisa de algo, o carro quebra, é no momento, muitos dizem isso aqui, é no momento pior que vai acontecer. Mas, poxa, tem gente que fala isso, aconteceu no momento pior, mas poderia acontecer em qualquer momento que ia ser o pior daquela pessoa, porque ela não se programou, não se planejou, não criou uma reserva de segurança. Então, assim, não pensem que a reserva de segurança é algo bobo, algo nada a ver, né? Muitas pessoas até dizem, o futuro pertence a Deus, né? E aí, ontem uma pessoa comentou lá no Threads, né? Para quem não conhece, o Threads é como se fosse um Twitter, comentou lá
em uma postagem que eu fiz. Ah, eu falei de reserva de segurança, ela falou assim, você tem certeza que o amanhã vai existir? Aí eu comentei embaixo, e se existir? Entende? Então, claro, a gente não tem certeza do amanhã, só quem sabe disso é Deus. E se acontecer? E se existir? A probabilidade maior de existir, a probabilidade de existir é muito maior de não existir. Vocês podem até pesquisar aí. E aí, se existir, a gente vai passar por ciclos de crises. A gente vai passar por momentos que talvez vão surgir imprevistos. Então, gente, não é uma probabilidade de não acontecer. Vai acontecer. É certeza absoluta. Essa é a vida. Isso acontece para quem tem vida. Então, se você não quer passar por prejuízo não, perdão. Se você não quer passar por imprevistos que vão lançar prejuízos para você, você precisa ter a reserva de segurança de vocês aí ah, bem feita, tá? Eu acho isso horrível, as pessoas ficaram mandando. Atrapalhando ali. Vamos dar o link aqui para outra pessoa de novo. Pronto. Então, isso aqui é muito ruim. Vocês chegarem no momento, no ciclo da vida, né? Uma estação ruim e vocês não têm a reserva de segurança de vocês bem planejada, ok? O exemplo mais comum, gente, e aí vocês que estão aqui, não deixem que só que eu fale, tá? Podem fazer perguntas, podem me chamar, me interromper, ok? Outra coisa que eu não pedi, sempre estejam, gente, com caneta e papel na mão, porque assim, ó, vai ser quase perca de tempo você tá me ouvindo e você não estiver anotando. Vai ser quase perca de tempo. Tá? A gente só está perdendo tempo. Essa é a verdade, tá? Você fixa mais aquilo que você anota. Eu acho que tem a maioria das pessoas aqui são professoras, pelo jeito que eu estou vendo, né? Então, ó, tem gente aqui, tem gerente de banco, tem advogado aqui, então a gente já está bem servido aqui de bons profissionais. Mas assim, anotem, gente, porque vocês vão fixar mais quando vocês anotam, ok? E o exemplo mais comum que eu utilizo é o exemplo de José. Eu sei que talvez você não seja cristão, mas o exemplo de José, a história de José, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Qual que é a história de José? Qual que aconteceu? O José da Bíblia, estou falando, tá, gente? Qual que é a história do José da Bíblia? O rei teve um sonho, ok? Né? E aí ele teve um sonho de... o primeiro momento foram vacas gordas, o segundo momento foram vacas magras, e aí José interpreta esse sonho. Qual foi a interpretação? Olha só, você vai passar 7 anos de momentos. Com dois, você. Pronto, você vai ativar. Eu desativei aqui o áudio. Então foi o seguinte, gente, você vai passar por 7 anos de bonança, ou seja, momentos bons, e depois vocês vão passar 7 anos de crise. Vocês perceberam que a mesma coisa, ciclos, isso aqui Deus estava mostrando que a nossa vida é vida de ciclos. E aí o que é que ele fez? Vamos fazer o seguinte, nos momentos de bonanças, a gente vai fazer o quê? Tirar 20%, ou seja, a quinta parte dos nossos rendimentos. Isso dá 20%, ok? Então vamos tirar 20% e fazer nossa reserva. Se vocês forem estudar um pouquinho mais profundo a história, vocês vão perceber que no momento de crise, que foram 7 anos depois, aqueles que fizeram a reserva, que foi o governo do Egito, não passaram por crise. Quer dizer, eles passaram por crise, mas eles não tiveram prejuízo. E aqueles que não fizeram a reserva, eles passaram por um prejuízo tão grande que muitos deles tiveram que vender a própria vida, né, o próprio ser, como escravo, para que eles pudessem sobreviver àquele momento. Então, esse exemplo aqui é extraordinário, gente. Eu volto a dizer, vocês que estão aqui, o Alex, todo mundo aqui vai passar por um momento de crise de forma geral. Se a gente não estiver preparado para isso, a crise vai nos pegar. Por exemplo, vocês já ouviram esse ditado aqui, esse termo que muitas pessoas falaram na pandemia. Enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Não sei se alguém já ouviu falar esse termo. Por quê, gente? Porque na pandemia tinha muita gente sofrendo, perdeu emprego, se endividaram, talvez seja exemplo de alguns aqui. Só que também teve muita gente que ganhou dinheiro nesse, nesse, nessa questão toda, tá? Então, assim, ó, as pessoas que fazem uma reserva, um bom investimento para isso, são pessoas que vão passar por
crises e não vão ter prejuízo. Essa é a verdade, ok? Deixa eu só tirar meu bebê aqui, peraí. Tá se pendurando na minha cadeira aqui, entendeu? Então, assim, é, eu falei 80%, né? Mas eu vou ter a mentalidade aqui. É 70, é quase 80%. Então, é 77, 78% foi o último dado do IBGE, de pessoas que não têm reserva de segurança. E dessas pessoas, gente, que têm reserva de segurança, a maioria tem um valor de menos de R$ 3.000. Então, assim, ó, é muito pouco para você passar por uma crise e não ter um dinheiro suficiente, ok? Alex, o que é que vai acontecer se eu criar uma reserva? Quais serão os meus comportamentos? Gente, pensa comigo. Quando a gente tem um valor poupado, um valor economizado, uma grana no banco, a nossa vida fica mais. A gente tem mais paz de espírito, posso dizer assim. Então, quando você cria uma reserva, primeiro, aí vocês podem falar aqui também, tá? Primeiro, você vai ter paz de espírito. Segundo, automaticamente você vai começar a se planejar automaticamente. O que é que José fazia? Vamos tirar 20% da colheita e vamos separar a quinta parte. Ou seja, planejamento. Então, automaticamente as pessoas se planejavam. É, você vai priorizar. Automaticamente você vai começar a priorizar. Quando isso se torna um hábito, mensalmente, todos os meses. E que os investimentos, olha só, que isso fique bem claro na vida de vocês, tá? Que os investimentos sejam prioridade e não aquilo que sobra. Ah, eu recebi R$ 5.000, eu vou gastar com isso, com aquilo, com aquilo. O que sobrar eu invisto. Não, isso é errado, gente. Vocês precisam priorizar primeiro os investimentos. O que sobrar é o que vocês gastam. Deveria ser assim, pelo menos, tá? Então vocês vão ter um planejamento, vocês vão ter a conscientização. Então é necessário que se faça a reserva de segurança. Ó, tem quantas pessoas aqui? Ó? Tem 11 pessoas na sala, 12, né? Se pelo menos dessas 12 pessoas que estão aqui comigo e das pessoas que vão ver esse vídeo gravado, se pelo menos uma pessoa começar a fazer isso que eu estou falando, meu Deus do céu, para mim já é um divisor de água, tá? Então, façam isso, não procrastinem, não levem como uma coisa nada a ver. A gente precisa ter isso em mente, ok? Então, a gente precisa se educar continuamente. A gente precisa estar se educando sempre, sempre e sempre e sempre. Então, vocês precisam aprender. Vocês já sabem o conceito aqui, acredito eu. Esse é o conceito da reserva de segurança. Alex, quando utilizar a reserva de segurança? Eu já falei isso para algumas pessoas. Você utiliza a reserva de segurança? Teoricamente, deveria não utilizar, mas quando precisar, utilize quando surge um imprevisto que vocês não conseguem ficar sem ele. Por exemplo, queimou a geladeira. Alguém consegue ficar mais de um dia sem geladeira? Não. Então, se não tiver o que fazer, utilize a reserva de segurança. Quebrou o carro no momento que eu mais precisava. Utilize a reserva de segurança. Porém, vocês precisam também ter essa conscientização de que aquele valor que você utilizou, vocês precisam repor o máximo de tempo possível. Ok? Vocês precisam repor o máximo de tempo possível. Então, esse é o conceito de reserva. Simplesmente assim. Algo que os nossos professores deveriam ensinar. Tem professor aqui, tá? Algo que os nossos professores deveriam usar. Claro que eu sei, eu entendo, então não joguem pedra em mim, porque eu sei que vocês seguem uma, não sei um edital do sistema, não sei como é que fala, não, mas vocês seguem ali um script do que é passado para vocês. Mas isso aqui deveria ser ensinado nas escolas, ok? E acredito que isso aqui nunca vai acontecer, infelizmente, devido ao sistema que nós temos aí político, tá? Mas esse é o conceito, simplesmente assim. Alex, não, ó, não vai ser fácil, gente, vocês fazerem. Para quem não faz, tem gente que faz aqui, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem aqui e só tá aqui para saber quais são os melhores investimentos. Mas para vocês que não fazem, é difícil. Não vai ser da noite para o dia. Por quê? Vocês têm que desconstruir todo aquele conceito que vocês têm de educação financeira. Tudo aquilo que foi passado pelos nossos pais, tudo aquilo que foi passado pelos professores, aquela mente, né, aquele olhar que não é periférico, você tem que olhar só para uma coisa só. Então,
É uma desconstrução. Você vai desconstruir para construir algo novo. E aqui vocês vão comigo. Esse é o meu intuito. Esse é o meu, esse é o meu propósito aqui, ok? Eu ia colocar aqui ao lado, mas eu não vou colocar. Entenderam o conceito? Perguntem. Ó, na sala de aula, pelo menos na minha época, né? Tem alguns professores vão bater aqui, mas na sala de aula, o professor fala, 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 o aluno não pergunta, e é o que acontece, ele vai sair cheio de informação, e é como se o professor, naquela época, pelo menos, não gostasse que os alunos fizessem perguntas. Eles estão com o script, né, preparado para aquilo. Entenderam o conceito, né? Vamos lá, entender. Travou um pouco aqui, vamos voltar. Aí, ó, a Kelly falando, falando aí. É, aquela é professora, né? Mas vamos lá, vamos lá. Gente, esse é o conceito, ponto final, ok? Mente e comportamento é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ter uma vida de paz, vamos dizer assim. Vocês vão ter um planejamento, etc. Quais são os melhores investimentos, gente, para fazer reserva de segurança? Olha só, antes disso, teve uma pessoa que fez uma pergunta para mim, Alex, quanto separar? Você, quanto que eu separo a reserva de segurança? Quanto eu separo do meu salário? Se vocês trouxerem a ideia de José, que eu falei, seria 20%. Só que eu gosto da ideia do seguinte, vocês separarem, eu vou colocar aqui do lado, ó. Vocês separarem assim, gente, 75, 15, 10. Poxa, não está compartilhando. Aí. Ou seja, aquilo que vocês recebem de salário, vocês separam 75% para os gastos essenciais, ah, outros gastos, enfim. 15% para investir, pensando na aposentadoria de vocês, ok? E 10% para reserva de segurança. Esse seria um cenário ideal. Mas tem gente, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem gente que pode investir mais. Tem gente que recebe. E aí a gente está falando sobre receitas e custos. Tem gente que recebe 20 mil reais e tem um custo de vida de 7. Então ela consegue separar bem mais. Tem gente que recebe 2 mil reais e tem um custo de vida de 1.800 reais. Então fica um pouco mais difícil nesse caso. Porém, o ideal é que, deixa eu colocar até embaixo aqui, é que vocês tenham isso aqui, ó, de 3 a 6 meses de reserva, referente ao custo de vocês, tá? Sobre o custo. Por exemplo, vai ficar muito cheio aqui. Por exemplo, se uma pessoa. Aí vocês precisam entender, por isso que eu falei do planejamento. E lembra que eu fiz com vocês a primeira coisa foi planejamento? Foi aquela planilha de organização? Por quê? Vocês precisam entender o custo de vida de vocês. Vou dar um exemplo aqui em Curitiba. O custo de vida, né, pelos dados que se dizem, para uma pessoa morar aqui em Curitiba, você tem que ter um custo de vida de 5.800 e algumas coisas. 5.800 uma coisa, custo de vida. Então, pô, se teu, eu vou colocar menos, né? Isso aí, às vezes, esses dados, às vezes, está fora. Se você tem um custo de vida de 2 mil reais, só precisa de 2 mil reais para, vamos dizer, para sobreviver, vamos dizer assim. A tua reserva de segurança tem que ser, no mínimo, 6 mil reais. Então, você vai ter que fazer de tudo para alcançar esses 6 mil reais. Ou você vai fazer uma renda extra, eu não sei. Então, você tem que fazer de tudo. Agora, sim, não é que é algo as pessoas impõem, né? Não, não precisa impor. Seria bacana, seria um cenário ideal, mas eu sei que isso não funciona com a maioria dos brasileiros. O que é que você pode fazer? Gente, vai colocando o dinheiro que vocês conseguem, seja 50 reais, seja 100 reais. Para você ter ideia, você começa com 33 reais, é o menor investimento que você faz. É o mínimo, na verdade, é o mínimo. Com 33 reais, eu vou explicar qual que é o investimento. Então, poxa, faz 33, faz 50 reais, faz 100 reais. Tem gente que consegue colocar 200, 500, enfim.
mas coloque, coloque. Não fique com essa, coloquei meses, né? Não fique com essa ideia, essa piração de, eu tenho que ter isso, porque muitas vezes você vai dizer assim, eu tenho que ter 3 meses, isso aí eu não vou alcançar. Não vou alcançar 6 mil, 10 mil reais, então nem vou fazer. Não, que esse não seja o pensamento de você, de alguns aqui, tá? Por que que eu falei que a reserva é um dos assuntos mais importantes? Porque tem muitas pessoas que começam a investir, tem muitas pessoas que começam a investir e já vão para ações, fundos imobiliários, criptomoedas, e nem começaram pelo simples e o básico, que é a reserva de segurança. Então, vai começar a investir, comece pela reserva de segurança. Isso aqui é obrigatório todo ser humano ter. Isso aqui é uma obrigatoriedade, tá? Todos nós devemos ter a reserva de segurança. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Você pode dizer assim, ó, você pode pensar assim: poxa, Alex, mas se você não recebe hoje, você vai receber em nome de Jesus. Você pode dizer, Alex, eu recebo 100 mil reais por mês. Poxa, se você recebe 100 mil reais por mês, agora digamos que você recebe 100 mil reais por mês e você vai receber 100 mil reais pro resto da sua vida. Sabe? Você já sabe, é declarado. Você vai receber isso pro resto da sua vida. Faz sentido ter reserva de segurança? Não faz sentido. É por isso que muitas pessoas, muitos ricos que têm esse tipo de ferramenta, eles não utilizam somente a reserva de segurança para a sua vida, para imprevisto, eles utilizam também como uma reserva de oportunidade. Surgiu uma oportunidade, né, para comprar algo, surgiu uma oportunidade para fazer uma compra e fazer uma venda, comprar mais barato e vender mais caro. Então, tá tudo dentro disso aqui, gente. A gente que tem um patamar, posso dizer assim, mais baixo, um patamar menor, eu já te dou a palavra aqui, Elaine. A gente que tem um patamar mais baixo, beleza, faz sentido a gente fazer a reserva de segurança para imprevistos, quebrou o carro, etc. Mas quando a gente subir o patamar, gente, de começar a receber 100 mil, 200 mil todos os meses, assim, batidinho, aí já não faz tanto sentido assim. Você só pensar nisso, tá? Pode falar, Elaine, eu vou colocar o carregador aqui do meu notebook. Pode falar, Elaine. Não, eu só queria tirar uma dúvida com relação a essa reserva de segurança. Uma vez que a pessoa concluiu os 6 meses lá, manteve lá, fez a reserva. Esse percentual, os 10%, você atribui a esses 15 para aposentadoria ou atribui para outro tipo de despesa? Outro tipo. Eu separo. E eu aconselho que separe. Seria 15% só da carteira e 10% da reserva de segurança. Sim, mas Compreendeu? aí esses 10% da reserva de segurança, você já completou. Você completou lá o que você considera como uma reserva de segurança. Aí esses dez Ok. por cento você utiliza para outros fins ou consegue, ou aumenta parte do investimento? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Não entendi muito bem aí. Eu separei 75% do meu salário, beleza. Aí 15% vou colocar, eu coloco na minha carteira de investimento, beleza? E os outros 10% eu faço a minha reserva. Claro, ou qual? Não entendi muito bem a Sim, tua pergunta. sim. Refaz para mim, Então, por aí favor. eu passou os 6 meses lá, juntei minha reserva de Entendi. segurança, Não, é, você vai continuar 30 fazendo até. mil. Você vai Juntei os continuar 30 mil. fazendo. Ah, Entendi, tá. entendi. Esse valor ele vai se acumulando, independente de ser de Entendi. 3 a 6 meses. Isso. Esse seria o ideal. Peraí, deixa eu. Caiu minha lâmpada aqui. Peraí, gente. Esse seria o ideal para você começar a ter tranquilidade. E, por exemplo, por que que fizeram isso? Por que que deram esse dado? Porque a maioria dos brasileiros, eles pegaram o dado do desemprego. A maioria dos brasileiros que perdem o emprego, eles têm uma média, tá? Que eles conseguem voltar ao emprego uma média de 3 a 6 meses. Então, eles pegaram esse dado aí. Então, assim, vamos supor que tu perdeu o emprego, então tu vai viver até uns 3, 4 meses com essa reserva. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, esse seria um cenário ideal, Lari, para que você pudesse se planejar, se tivesse paz, vamos dizer assim. Mas é, passou 6 meses, tu conseguiu 30 mil reais, vamos lá. Continua até
E não tem fim. Aí aquilo que eu falei, quando você chegar num nível desse, por exemplo, R$ 30.000, já é um nível que você já pode pensar, assim, eu diria que acima de 20, tá? Acima de R$ 20.000 já é um nível que você pode pensar numa reserva de oportunidade, ok? E também outras situações, tá bom? Por exemplo, dá outro exemplo aqui, ó, na reserva de segurança, você pode separar o que também? Para quem tem filhos, reserva de imprevistos para criança. A gente nunca sabe quando nosso filho vai ficar doente, vai precisar de ir no médico, né? Ah, mas eu tenho um plano de saúde, beleza. E aí, quando você vai precisar comprar um remédio que não tem nada a ver com o plano, né? Às vezes você vai precisar pagar uma situação da escola. Então, quando você chega no patamar desse, que a Elaine falou, 20, R$ 30.000, beleza, aí faz sentido você começar a pensar em outras situações. Reserva de oportunidade, reserva de imprevisto para a criança, o quê? Respondi a pergunta, Elaine? Respondi, né? Sim, sim, respondeu sim. Você também pode diminuir. Você também pode diminuir. Por exemplo, você fez a reserva, bateu ali um patamar de 20, R$ 30.000, ao invés de ser 10%, você diminui. Coloca 5%, 6%, tá? Eu sempre falo assim, para você que está iniciando, você vai ter que aumentar. Uhum. Começa com, tira o investimento por enquanto, o investimento da renda da aposentadoria, faz a reserva e coloca 25% do salário, isso é difícil para muitas pessoas, mas coloca a maior parte na reserva, depois que chegar no patamar você vai diminuindo. Aí daqui a pouco está 6%, porque pensa comigo, uma pessoa que recebe, parece que é brincadeira, né? Mas tem gente que recebe R$ 1 milhão por mês, tá? Tem gente que recebe por dia, o Luiz Barsi, por exemplo, recebe R$ 1 milhão por dia, só em bolsa de valores, só em dividendos. Então, pô, pensa alguém que recebe R$ 1 milhão por mês e tem um custo de vida de, sei lá, de 20, R$ 25.000. A reserva de segurança do cara que ele deveria separar seria R$ 10.000. Então não faz muito sentido, porque ele já chegou num patamar muito alto. Então, às vezes, um cara desse separa o quê? 2%, 1,5% só para reserva, tá? Entendi. Acho que vale a pena até investir na questão do lazer, né? Porque a gente, quando pensa assim, em distribuir a renda, você bota 75% para as despesas essenciais, 15% investimento e 10% para reserva de segurança. Montou a reserva de segurança, durante um determinado período, você se priva de algumas coisas para realmente investir, Também. depois pegar um percentual de 3, 5% para se dedicar ao lazer, que não deixa de ser uma bonificação pelas privações até que você fez, né? Mas com Também, consciência. também, faz sentido. Faz sentido, também. Show. Ok, agora, deixa eu ver aqui. Beleza, a gente parou. Esse seria o conceito. Quais seriam os melhores investimentos? Gente, vocês têm que pensar no seguinte aqui, ó. Eu acredito que vocês já sabem, né? Eu falo muito isso, que é a tríade dos investimentos. O que é essa tríade, gente? Aí vocês começam a entender o perfil de vocês, tá? A tríade dos investimentos funciona da seguinte forma: liquidez, deixa eu aumentar para cá, ó, liquidez, segurança e rentabilidade, ok? Rentabilidade, ou seja, vocês vão abrir mão de um desses pilares aqui. Vocês só vão contar com dois, ok? Então, se você estiver pensando, agora vocês podem até pensar em vocês mesmos. Se vocês estiverem pensando em, se vocês estiverem pensando em segurança e liquidez, peraí, gente, voltei. Peraí, deu uma crise de tosse aqui. Então, se vocês estiverem pensando em liquidez, vou explicar o que é. Algumas pessoas talvez não saibam. Se vocês estiverem pensando em liquidez e segurança, vocês estão abrindo mão da rentabilidade, ok? Agora, se vocês estiverem pensando em liquidez e rentabilidade, ô Alex, eu quero ter mais rentabilidade, eu quero ganhar mais. Então, vocês vão ter que abrir mão da segurança. Ou seja, vocês vão correr mais riscos, tá?
Liquidez, o que que é? Liquidez, gente, é a velocidade que você tem de se desfazer daquele ativo e transformá-lo em dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês têm um automóvel. Um automóvel não, vocês têm um imóvel, um apartamento que seja. Aí vocês colocam para vender. Esse apartamento, gente, pode demorar meses para vocês venderem, pode demorar anos. Então, isso é liquidez, ou seja, a liquidez desse apartamento é, é muito alta, quer dizer, é muito alta não, é muito baixa. Agora, vamos colocar o mercado de ações. Você compra uma ação hoje, às 10 horas da manhã, você pode vender ela a meio-dia. E aí o dinheiro já está diretamente ali na tua conta. Ou seja, liquidez altíssima. Então, quando se fala de reserva de segurança, vocês têm que ter liquidez alta. Porque, poxa, se eu precisei do dinheiro hoje, eu tenho que sacar hoje. E pelo menos um dia para cair na minha conta corrente. Como é que vocês veem isso? Quando vocês forem investir lá no banco, eu vou explicar aqui, tá? Então, só quero que vocês entendam, compreendam o conceito. Quando vocês forem lá no título, tá? Que a gente tá, reserva de segurança é renda fixa, tá, gente? Não caiam na ideia de bolsa de valores, etc. Renda variável, é renda fixa. Quando vocês forem para comprar um título, vocês vão ver lá que vai estar assim, ó, um D e um mais, ok? Então, se tiver assim, ó, D mais um, significa que assim que você pedir para resgatar ou sacar, ele vai cair com um dia na tua conta corrente. Agora, se tiver assim, ó, D mais 30, então naquele momento que você pedir para sacar, vai passar 30 dias para cair na tua conta corrente. Já respondo aqui, Kelly. Então, isso é liquidez. Então, é muito fácil e simples vocês é, saberem o que é liquidez. Muita gente se confunde com vencimento. Quando vocês forem comprar um título, vai estar assim, ó, vencimento 2030, vencimento 2032. Não, gente, o vencimento é o dia que aquele título vence. Não significa que teu dinheiro vai ficar até essa data. Você pode sacar o dia que você quiser. O teu dinheiro só não vai passar daquele ano, daquela data. Porém, tem investimentos que vai estar lá vencimento 2030. Aí vai estar assim, ó, resgate só do vencimento. Vocês precisam tomar cuidado. Teve gente que investiu em CDB, em tesouro, achando que ia sacar antes e tá lá o dinheiro vai cair daqui a 10 anos. Então, isso é liquidez, ok? É a velocidade que você tem de desfazer o ativo. Então, reserva de segurança tem que ter liquidez, ponto final. Deixa eu só responder aqui, Alex, quando acontece um imprevisto no meio desse processo. Aí é dar glória a Deus, aleluia, e pedir para Papai do Céu dar força nesse momento, tá? Porque assim, ó, você está fazendo ali. Imagina se acontece um imprevisto sem você ter reserva de segurança. O que é que a maioria das pessoas fazem? Responde para mim. O que é que a maioria das pessoas fazem quando acontece um imprevisto e não tem reserva de segurança? Empréstimo. Empréstimo, consignado, Hum. né? Empréstimo pessoal, aí às vezes não tem empréstimo no banco, aí vai pedir empréstimo para vizinho, um parente. É isso que acontece. Então, assim, ó, quando você está fazendo a reserva de segurança e no meio desse processo acontece um imprevisto, aí você tem que ter um jogo de cintura, ter uma flexibilidade. Por exemplo, Alex, eu estou com R$ 3.000, aconteceu algo no meu carro que eu tenho que pagar R$ 200. Beleza, utiliza, não tem problema algum. O problema é ter um imprevisto que está muito mais alto do que tua reserva de segurança. Aí, infelizmente, é só pedir a Deus misericórdia É por e isso que continuar. quando você coloca aí a questão da mente e comportamento, é muito importante, né? Porque se a gente começa a pensar que a gente, por exemplo, a gente recebe um valor que não consegue fazer uma reserva de segurança ou que fica muito apertado. Então a gente tem que ter a mentalidade que a gente precisa fazer mais dinheiro, fazer uma renda extra, fazer algo que vá complementar e usar aquilo para este fim. O que a gente não costuma pensar, a gente costuma, é como você falou. Acontece um imprevisto, a gente está montando ainda a reserva, não tem uma renda extra e aí precisa recorrer a empréstimo, recorrer a determinadas É, fontes, que vai deixar a gente pior ainda. tem uma coisa que eu penso o seguinte, uma coisa que mudou muito assim, a minha mentalidade há 5 ou 6 anos atrás, é que é o seguinte: a gente nunca deve pensar no problema em si. Nunca, gente, nunca. A gente tem que pensar na solução daquele problema, porque, por exemplo, a maioria das pessoas aqui, eu já dei passei a vista, assim, a maioria de vocês aqui recebe mais de
Peraí, gente, de novo. Ah, voltamos. A maioria de vocês recebe mais de R$ 3.500. Isso significa que vocês estão na frente de 70% da população brasileira. Alguns de vocês que eu sei recebem 5, 6, 7 mil reais. Ai, que tosse. Isso significa que, poxa, se você recebe 7 mil reais e tem um gasto mensal de 6.900 é a hora de vocês começarem a pensar em reduzir os seus custos, tá? É a hora de vocês começarem a reduzir seus custos. Se eu estiver falando com alguém que recebe 3.000 reais, é a hora também, vai passar por privações, não tem como, vai ter que passar por privações, porém, vocês também têm que pensar em construir uma renda extra, uma segunda fonte de renda, enfim, todos vocês, na verdade, todos aqui, todos têm essa oportunidade, todos vocês têm essa habilidade. Foi algo que Deus colocou na vida de cada um aqui. Não, Deus não escolheu o Alex, escolheu o fulano e tal para ser empreendedor. Não, gente. Todo mundo aqui tem esse chip. Vocês só precisam ativar. Pô? Segurança, vamos lá. A reserva de segurança tem que ter segurança. Ok. Rentabilidade, vocês vão abrir um pouco mão em relação a isso. A reserva de segurança não é para ter rentabilidade, gente. Não é. Ok? Então vocês têm que ter liquidez e segurança. Só isso. Pelo menos, mínimo, vocês precisam pelo menos garantir a inflação. Show de bola. Garantiu a inflação, tá valendo, tá? Vocês não podem fazer poupança, pelo amor de Deus, porque a poupança, ela veio, está acima da inflação os últimos 3 anos. Ou seja, quem fez poupança aí, quem tem poupança, os últimos 10 anos só perdeu dinheiro. Essa é a verdade, e literalmente, ok? Quais são os melhores investimentos? Deixa eu fechar aqui, ó. Onde é que eu coloco? Eu vou colocar aqui embaixo, gente. Pronto. Reserva de segurança vocês podem fazer ou no Tesouro Direto ou no CDB, porém eu vou explicar algumas questões aqui. O Tesouro Direto, para quem não sabe, é somente a plataforma, tá? É somente a plataforma. Muitas pessoas se confundem isso. Deixa eu só mudar aqui, ó, CDB ou RDB, tá? RDB. RDB, eu vou explicar o que é. O Tesouro Direto, gente, é somente a plataforma. Vamos abrir o Tesouro Direto aqui? Vamos lá? Ó, Tesouro Direto. Vocês encontram também no banco de vocês. No Banco Inter tem lá o Tesouro Direto, na Nubank, a maioria dos bancos tem essa plataforma. Vocês não precisam vir direto nela aqui do governo, tá? Para quem não sabe, o Tesouro Direto, o que é que faz? Alguém sabe aí? A gente empresta dinheiro para o governo, ok? E o governo faz o que com esse dinheiro? Alguém sabe dizer? Empresta para os bancos. Não entendi. Empresta para os bancos. Não, o Tesouro Direto é para financiar os gastos públicos. Então, todas as vezes que você vê o governo enviando dinheiro do banco, como é que diz, do Tesouro Nacional, do Bacen ou do BNDES, vocês veem enviando dinheiro lá para fora, pode ter certeza que está utilizando o Tesouro Direto. Ou vamos ser mais otimistas. Quando surgir um imprevisto na educação, eles tiram do Tesouro Direto. Então é para a gente assumir os gastos públicos, tá? Meu Deus do céu, essa tosse veio hoje. Então vamos lá. Isso também. Peraí, gente, vou ter que tossir. É por isso que quem tinha dinheiro investido lá no Plano Collor, lembra? A poupança. Foi justamente isso. O governo precisou do dinheiro e ele confiscou, ok? Então pode acontecer, mas hoje é raro acontecer isso. Então não se preocupe, tá? É raro. A única coisa que pode acontecer de vocês perderem o dinheiro
é o governo falir que isso é impossível. Ou dar uma doida no presidente, inventar uma lei aí, enfim, um ataque zumbi, mas isso é raridade, tá? Então, o Tesouro Direto, gente, vocês vão encontrar três títulos. Vocês vão encontrar cinco, mas a gente só vai utilizar três. Ok? Deixa eu voltar aqui para a tela. Vocês vão encontrar três. Então, vocês podem ir no banco de vocês aí que vocês vão encontrar esses três. Quais são? Prefixado, Selic. Vocês já viram, né? Esses termos e o IPCA+. Só isso, gente. Olha como é simples. Vocês vão escolher somente um desses três. Ok? Qual é o que eu escolho? Eu, Alex, particularmente, eu gosto do IPCA+. Lembra que eu falei que a reserva de segurança não é para ter rentabilidade. Se você estiver acima da inflação, ótimo, show de bola. Para quem não sabe, o IPCA é o índice que segue a inflação. Ok? Então, se a inflação tiver 5%, o IPCA está 5%. Para quem tem dúvida sobre inflação, tem alguém que tem dúvida sobre inflação aqui? Podem ser sinceros, pode perguntar, que eu explico, tá? Tem gente que tem dúvida, não entende o grau, não entende a importância, o que, é que pode acontecer com o nosso dinheiro referente à inflação. Então, ninguém tem dúvida, né? Não tenha vergonha, gente. Pode perguntar. Então, beleza. O mais, quando vocês encontram, vocês sempre vão encontrar assim, ó. IPCA mais 5,89% ou 6%. Enfim, vocês sempre vão encontrar assim. Ou seja, vocês vão ganhar a inflação mais 6%. Olha que bacana. Vocês vão ganhar a inflação mais 6%. Digamos que a inflação está 5%, mais 6% dá quanto? 11%. Porém, o que vem depois do mais é fixo, tá? É como se fosse um pré-fixado, é fixo. Vocês vão ganhar aquilo e ponto final. A inflação tem a volatilidade. Se ela Isso tiver é o ano, né, 5%, Alex? perdão, não Isso entendi. é o ano, né? Isso é o ano, ok. Isso mesmo. Aqui é o ano. Aqui, ó. Opa, aqui é o ano, ó. Aqui é o ano. Porém, a inflação, ela é diária, tá? Vou te dar um exemplo. IPCA+, inflação tá 3% esse mês. Então, tu tá com 9%. Mês que vem, tá 10% de inflação. Vamos lá. Então, tu tá com 16%. Mas aí você pensa, pô, eu vou ganhar 16%, vai ganhar 16%. Mas tu vai pagar 10% da inflação no arroz, por exemplo, no feijão, enfim. O que é inflação? Por isso que eu perguntei se vocês sabiam que era inflação, tá? Porque a inflação é diária, tá, gente? Então, para mim, e eu oriento sempre para os meus alunos que façam IPCA+. Então, mas aí é uma escolha individual. Selic. A Selic é a taxa base de juros. Quem não souber pode perguntar que eu vou responder. É a taxa base de juros. Eu não gosto da Selic porque ou ela está em alta ou ela está em baixa. O governo que nós estamos, a projeção desses 2 anos de governo Lula é de queda da Selic. Toda vez que a Selic cai, é normal que a inflação suba. Vocês entenderam por que eu escolho o IPCA? Porque a inflação vai subir, isso aqui é um fato, tá? Você seja do governo A, governo B, é um fato. Só marquem aí o que eu falei, daqui a um ano vocês vão conversar comigo. A inflação vai subir, isso é um fato. Então a Selic já está em queda, tá? Por isso que eu não gosto de investir na reserva de segurança nela. O pré-fixado, gente, é simples, o nome já diz, é fixado. Se ele está prometendo 10% ao ano, vocês vão ganhar 10% ao ano. Deixa eu colocar aqui, ó, ao ano. Entenderam até aqui? Alex, você falou que se a Selic cai é porque a inflação está subindo. E aí, se acontece o contrário, é porque está caindo? Tá. Não, não é porque, é assim, ó. A Selic, como é que eu posso dizer? Ela é a base para a inflação. Um exemplo. Ah, Se a tá. Selic está alta, porque se a Selic está alta, isso significa que o crédito ele se torna mais difícil. Então, a pessoa para ter um crédito de financiamento é mais difícil. Para uma pessoa ter um crédito para o setor de agronegócio, o empresário, é mais difícil.
porque a Selic está lá em cima. E às vezes não é nem porque é mais difícil, é porque não vale a pena, porque ele vai pagar mais de juros, ok? Então, um cartão de crédito, vamos lá, que você pega, com a Selic a 15%, que chegou a 15% na pandemia. Tu pagava ao ano, chegou a pagar 2.400% de cartão de crédito, entende? Quando a Selic cai, quando a Selic cai, significa que o crédito fica mais barato, tendo que as pessoas vão comprar mais, vão comprar mais, vão comprar mais, vão comprar mais. O que é que acontece? A inflação sobe. A inflação ela é influenciada por duas coisas, tá? Principalmente por duas coisas. Quem sabe aí? Cadê os economistas? Vamos lá. A inflação, gente, ela é influenciada pelo preço, pelo preço não, pela demanda, ou seja, pela oferta e demanda, tá? Deixa eu só tirar meu carregador aqui, gente. Por exemplo, ó, vamos dar uma aula de economia aqui. Se o produtor do arroz, por que eu tô falando do arroz? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Mas olha só, se o produtor do arroz, naquele mês, ele produziu 10% a menos do que ele gostaria de produzir, ou seja, se ele produzia 10, ele produziu 5, por algum motivo, né? Sei lá, por algum motivo ele produziu menos. E a demanda continua a mesma. Então ele tem 5 arroz para 10 pessoas. O que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar o preço, porque tem pouca oferta para muita demanda, tem muita gente querendo. É igual a mentoria aqui, ó. Eu estou começando a subir meus seguidores. O que é que vai acontecer? Eu vou subir o preço, porque é muita gente querendo para pouca oferta. O contrário também vale. O que é que vocês veem? Ah, o leite diminuiu. Foi o governo que diminuiu? Não, negativo. Não foi o governo que diminuiu o leite, coisa nenhuma. O que aconteceu naquele mês, talvez, foi que as vacas deram a louca e começou a dar leite. Não sei se vocês já viram isso, de alguns produtores jogarem leite fora, porque não tinha gente para comprar. Essa foi a real. Então, assim, ó, se a oferta aumentar em relação à demanda, o preço diminui. Então, se o preço do leite era R$ 5, eles caem para 3. Para quê? Para as pessoas comprarem. Isso é inflação, ok? Então, quando a Selic cai, Elaine, a tendência é que as pessoas comprem mais, ok? Fazendo o quê? A inflação suba, entendeu? Entendi. Enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos esquecer governo, essas bobagens tudo aí. Aí tem a parte do CDB que eu não gosto muito, porém também, por quê? O RDB, gente, é a mesma coisa, é quase um CDB, é quase a mesma coisa. O RDB, ele é um empréstimo bancário, é a mesma coisa. Só que você vai encontrar nas caixinhas, por exemplo, caixinha da Nubank. É o RDB que você está investindo ali, é o RDB, tá? Mas é a mesma coisa do CDB. Então, por que que eu não gosto muito do CDB? Porque o CDB, ele segue a taxa CDI. Olha um monte de termo chato pra caramba, né? Ah, o CDI, gente, praticamente segue a Selic. Ponto. O CDI praticamente segue a Selic. Então, se a Selic está 10%, o CDI está quase 9,80%. É quase isso, tá? Então, se a Selic está caído, o CDI está caindo também. Então, eu não gosto de investir no CDB, por essa lógica, ok? Gente do céu. Então, gente, resumindo tudo isso aqui, olha como é fácil a reserva de segurança. Como é simples o entendimento, tá? Eu vou tirar aqui a gravação, porque a aula praticamente finalizou.